Alô, meu irmão, alô, minha irmã, a paz do Senhor, tudo bem com vocês do outro lado? Aqui comigo, graças a Deus, está tudo bem, né? Hoje, 22 de agosto de 2021, estou falando aqui de Taubaté, São Paulo, minha querida Taubaté, né? E eu quero até pedir desculpas, viu, irmão, você que está aí, que tem me acompanhado do outro vídeo passado, o penúltimo, o último vídeo que eu gravei agora. Você ouviu o tanto de latido de cachorro? Eu estava aqui na parte inferior, onde fica a nossa igreja, fui lá dentro da igreja, aí nós tínhamos uma pitbull aqui, que tribulação, na hora que vai gravar o vídeo ela começa a latir, né? E o cachorro de uma casa vizinha aqui também, mas aí tinha mais, aí o latido de cachorro com a minha voz, né? Ficou feio, né? Mas me perdoe, viu, irmão? Né? A gente tá arrumando, eu voltando para Roraima, agora é dia 20 de setembro, se Jesus demorar em vir até lá e vida e saúde dar a nós estamos regressando para a nossa sede ali em Boa Vista, nossa cidade, né? Vamos ali organizar o nosso estúdio, deixar tudo bem bonitinho, porque você merece o melhor, né, irmão? Você que tem me acompanhado, tem orado por mim, louva a Deus pela sua vida. Olha, e você que está chegando agora aí, olha, faça a sua inscrição, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, tá bom? E você que é inscrito, clique no sininho aí à sua direita para você receber a notificação dos nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe você, né? Que Deus em Cristo Jesus continue te dando vitória, te dando saúde, te prosperando em todas as áreas da sua vida. E o que a gente vai falar hoje, pastor Ademir? Qual é o assunto de hoje? Hoje eu vou sair um pouquinho daquilo que nós falamos no vídeo passado, viu, irmão? Falei sobre matrimônio, né? Divórcio, uma situação que pode ser evitada, nós falamos ali. E hoje eu quero falar diretamente sobre missões. Mas para a gente começar o nosso assunto, você que tem uma Bíblia aí, se você não tem, pode me ouvir aí que eu vou ler aqui na palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, é o penúltimo e o último versículo, diz assim: Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, pregar o evangelho é uma ordem. Jesus, né, subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus, né? Trabalho concluído, assentou-se. E agora, ele está mandando você, mandando a mim, mandou os discípulos, agora são apóstolos, né? Vocês vão por todo mundo e pregam o evangelho. Tem que ser pregado em todo mundo, né? No passado, Deus de Israel. Aí o que acontece? Jesus falando para Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora você não precisa ir em Jerusalém, não precisa tornar-se um prosélito da religião do judaísmo, não, agora onde o evangelho for pregado, Jesus aí se manifesta e a salvação de almas. E a tarefa agora é sua, a tarefa é minha. Lá em João 14, Jesus falando lá, né, ali aparece a figura de João 14, você já viu? A figura de Tomé, a figura de Filipe, a figura de Judas, não Iscariote. Interrogando Jesus. Aí Jesus falou, foi para o Judas, né? O não Iscariote. Olha, aquele que crê em mim fará as obras maiores do que essa. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Né? Então, aí ele deu uma ordem de amar, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí lá no versículo 21 ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O Espírito Santo está em você, está em mim. Aquilo que Cristo Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo é por nós, em nós. Glórias a Jesus por isso. E aí o assunto de hoje quer falar sobre missões, irmão. Vamos falar sobre corporativismo? Corporativismo, essa coisa de corpo, né? Mas você vê as empresas, né? As corporações, eu sou meio contra corporativismo, não é verdade? É claro que você tem que estudar, você tem que batalhar. Mas quem vai dizer o que você é são as pessoas para as quais você está prestando um serviço. Hoje tem o CFM, né? Conselho Federal de Medicina do Brasil, tem CRM, né? Conselho Regional de Medicina, que pune médico que faz coisa errada. Tem a OAB, né? No Brasil tá o Santa Cruz, né? Você está vendo essa OAB vermelha brasileira, você está vendo aí, né? Não são as pessoas ligadas à OAB, não. É aquele negócio de diretoria, né? Aí o camarada estuda, luta, que luta tremenda. Aí termina como bacharel, né? Aí é bacharel, aí tem que fazer o curso da ordem, né?
Passou no exame de ordem, ele é advogado. Não passou, é um bacharel em direito. Corporativismo, né? Empresa, é uma coisa séria. Aí a gente vê corporativismo na igreja, que até certo ponto não é errado. Por causa da malandragem, da esperteza, às vezes há. Mas quando você pega empresa, tá vendo as empresas? As corporações fazem aquele negócio que nós chamamos de monopólio, né? Elas dominam uma área de serviço e combinam preço entre elas, não é? E aí a outra pequena não entra, porque elas fazem uma coisa meio política, faz aqueles conchavos às escondidas e domina, né? Já visto o preço do petróleo no Brasil, né? Petrobras detém monopólio, aí você vai comprar gasolina e quase a metade é imposto que você paga, né? Aí você viu o que deu, né? No Brasil, o que a coisa está acontecendo, não é verdade? Mas vamos deixar esse negócio para lá, vamos falar de missões? Aí você vem para a igreja, né? Jesus está dando ordem aqui. Mas o que tem de corporativismo hoje, meu irmão, minha irmã, você que tem chamado, não desanime. Não vai se desanimar. Você viu falar de Filipe? A Bíblia diz, né? Você já leu Atos 8. Filipe desceu para Samaria, as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, os demônios saíam de muitos que o tinham gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Você percebeu bem no texto? Filipe não era um apóstolo, Filipe, ele era um diácono, não é verdade? Ele desce, o Espírito Santo era com ele. Então, e depois de concluir aquela obra linda, Pedro e João foram enviados pela igreja ali em Samaria, oraram, o Espírito Santo foi derramado, foram batizados com o Espírito Santo, e aí o anjo falou com Filipe, você vai para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, está deserta, e chega lá e ele depara com quem? Com aquele eunuco, né? Da rainha da Etiópia, foi lá em Jerusalém para adorar, está voltando, está lendo o profeta Isaías, o Espírito fala para Filipe, Filipe, chega-te ao carro. E de repente ele vai falando, subiu no carro, eu não vou adentrar no texto, e de repente chega e água, aí o eunuco diz assim, o que me impede de ser batizado? Eis é a água. Se você crê de coração, eu creio que Jesus é o Cristo, Filipe desceu, batizou, e foi transladado para Azoto, né? Porque o anjo havia falado com ele. Então um homem chamado, uma mulher chamada, ele é dirigido pelo Espírito Santo, viu, irmão? Então cuidado, eu me cansei, viu, irmão? Eu me cansei, sabe por quê? Eu sempre saí, eu sou um ex-metalúrgico, eu fui um ex-funcionário da construção civil desde 14 anos. Com 22 anos de idade, eu entrei numa multinacional, numa indústria automobilística, sonhando me aposentar. Mas Jesus já falava comigo, eu sabia que seria um pastor um dia. Eu falei, quando eu me aposentar, eu vou. O Espírito Santo foi falando, até que aos 32 anos eu decidi, pedi demissão e saí, estou fazendo obra missionária até hoje. Não me arrependo, mas que surpresa para mim, meu irmão, corporativismo. Eu sou das Assembleias de Deus, amo a minha igreja, amo essa igreja, leio sempre a história da nossa igreja, Assembleia de Deus, Daniel Berg, Gunnar Wingre, os primeiros implantadores de igrejas no Brasil, né? Já li a história de quem? Pastor Paulo Leivas Macalão, tive o privilégio de conhecer o pastor Alfredo Requidal, aprendi com o pastor José Ezequiel da Silva, fui separado ao diaconato pelo pastor José Ezequiel da Silva, aqui em Taubaté. Tive a felicidade de conhecer o pastor Jair Emídio Barbosa, da Assembleia de Deus Madureira de São Bernardo do Campo, aprendi muito com ele. E o nosso pastor que ensinou os meus pais em Minas Gerais, pastor José Felício, presidente da Assembleia de Deus de Cristina e do campo adjacente ali a Cristina. Que santo homem de Deus, como ensinava, que mestre na arte do ensino. Que saudade tem do meu velho pastor José Felício, do presbítero Joaquim Felício em Carmo de Minas, que saudade tenho. Que ensinos extraordinários, como foi bom ter aprendido com esses homens que já descansam em Cristo. Tive a felicidade de ouvir pastor José Pimentel de Carvalho, da Assembleia de Deus de Curitiba, no Paraná. Tive a felicidade de ouvir pastor Anselmo Silvestre. Tenho até hoje a felicidade de ter aprendido um pouquinho, é meu amigo, pastor José Vitor, da cidade de Três Corações de Minas Gerais. Sou filho na fé do meu querido pastor pai André Moreira Júnior, que está com 90 anos e continua nos ensinando com muita alegria, com muita saúde e com muita disposição. Dou graças a meu Deus por ter aprendido com o pastor João Colenda, irmã Ruth Dores. Aqui em Pindamonhangaba temos estabelecimentos
de ensino aqui que traz o nome desse saudoso casal. Tive o privilégio de conhecer muitos pastores e aprender com eles, pastor Margarida. Então, pastor Delfino Brunelli, o velhão Brunelli, que bênção ter ouvido aquele homem. Quando eu fui separado ao diaconato, ele nos trouxe o ensino para os diáconos. Que coisa maravilhosa ter aprendido com esses homens e ter obedecido esses homens que Deus levantou para apacentar o rebanho e para presidir sobre nós. Só que o tempo dos pioneiros passou no Brasil, né, irmão? E chegou o tempo das eleições. E esse negócio de eleição é uma complicação, né? É uma complicação a eleição. Uma coisa boa que é democracia. A palavra demo, né? O radical demo, né? A igreja democrática de Laodiceia. Vivemos o tempo de Laodiceia. A democracia impera, isso é uma coisa boa. Mas a democracia, o poder emana do povo, não é isso que diz a Constituição brasileira? O poder emana do povo, né? E em nome do povo será ele exercido. E aí na igreja também, quando o poder emana do povo, desde emanar de Deus. É a democracia, desde ser uma teocracia ou cristocentocracia, isso é o melhor, né? Aí a gente está vendo. E muitos homens que foram chamados por Deus obedecer a uma convenção, obedecer a um ministério, não é errada a obediência. Obediência cega é pecado, irmão. Ordem absurda não se cumpre. E eu estive filiado a uma Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, convenção estadual. Mas chega uma época que muitos homens, infelizmente, eles são verdadeiros reis, são donos da igreja. Se você não submeter aquilo que eles querem, as normas do corporativismo, infelizmente os corporativismos chegou nas igrejas, tem os chefes da igreja. E se você não tiver a bênção do chefe da igreja, não tem espaço para você. E às vezes você não quer, a rebelião é pecado. Leia lá a rebelião quando Deus fala com Saul. A rebelião é pecado. Dissensão é obra da carne, facção é obra diabólica. E Paulo falou aos irmãos de Roma, dizendo lá em Romanos capítulo 16, leia lá: irmãos, noteis os que promovem escândalo e dissensão, né, divisão, quanto à doutrina que aprender, desviai-vos dele. Isso é Bíblia. Você está entendendo? Mas infelizmente, irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, aconteceu comigo, chegou uma hora que eu cansei. Eu não aguento mais estar pagando fundo convencional, ter que estar indo a uma reunião convencional. E às vezes você está num lugar pobre, né? Quantos lugares pobres neste Brasil? Quantos pastores pobres, porque o Brasil é um país rico, mas a distribuição de renda brasileira ela é terrível. O nosso IDH está depois do 70º lugar. Um país rico, mas a riqueza é mal distribuída. E nós fazemos parte de uma sociedade. Se a sociedade é assim, e a igreja está inserida num contexto social, às vezes acontece isso na igreja, divisão de classe. Se você sabe, se você formou, você é tratado e visto de uma maneira. Eu sou a favor do estudo, irmão. Estude, jovem que está se preparando para o campo missionário. Porque se uma igreja não puder sustentar você, você vai trabalhar. E eu já aprendi, a gente ouviu isso de um grande pastor americano, pastor Mike Murdock, ele sempre diz, olha, quem mais trabalha é quem menos ganha. Então, se você tem uma boa formação intelectual, você tem uma boa formação, você vai para um campo. E se o campo não tem condições de cuidar de você, então você vai se sustentar, vai trabalhar até que aquela igreja tenha condições de cuidar de você. Você está entendendo? Então, cuidado, porque às vezes cansa. Em 2013 eu cansei. A igreja da qual eu sou pastor hoje, pastor presidente, Assembleia de Deus de Ebenezer, esse nome Ebenezer, eu estava em oração no meu quarto. No ano de 1996, com aquele medo, vou, não vou, sai, não sai, peço demissão da empresa, não peço, vou viver sem salário, como é que vai ser? Igrejas não vai enviar um desconhecido, um metalúrgico que não teve formação teológica, não faz parte do grupo da confiança de presidente. Não tem lugar para você, meu irmão. Mas aí até que enfim eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo falou comigo, eu estava acordado, em oração, foi arrebatado para fora de mim, não vou falar aqui, um dia eu vou falar o que Deus falou comigo, e ouvi uma voz, claramente, 1 Samuel capítulo 12, verso 7, está lá escrito, Samuel colocou uma pedra entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor,
E a palavra Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, você sabe disso. Fui para Roraima, filiado a uma convenção, e obedeci de coração, né? Obedeci de coração as doutrinas bíblicas, as normas de igreja, ministério e convenção. Só que chega uma hora que não tem lugar para você, meu irmão. Porque se você for fazer a coisa do jeito bíblico e não fazer conforme reza a cartilha da corporação, você está fora. E muitas vezes você está achado de rebelde, você às vezes está achado de reacionário e você é colocado para fora. E se você não tiver uma convicção de que Jesus te chamou, você se desanima, se escandaliza. Você está entendendo? Então cuidado. Não vai fazer a obra por convite de ninguém, ou porque você tem uma boa formação intelectual, ou porque você tem um dízimo alto. Não, meu irmão, seu nome está no livro da vida, isso é uma maravilha. Seja pastor, seja missionário por chamada divina. Deus, ouça a voz do Espírito Santo como Filipe ouviu. Seja guiado por ele. Você está entendendo? Porque se você for submeter a certas normas, graças a Deus pelos presidentes que o Brasil tem da nossa igreja. Santos homens de Deus espalhados por essa nação, que coisa linda. Mas depois que eu falei para você, depois que veio a eleição na nossa Assembleia de Deus, estou caminhando para quase 50 anos nessa igreja que eu amo. A minha esposa está aqui doente. Dia 20, se Deus quiser e vivermos, voltaremos para a nossa sede em Boa Vista, está em recuperação de uma cirurgia complicada que fez. 58 anos de idade, 58 anos na Assembleia de Deus. Então a gente conhece a história dessa igreja. Né? E você que não é das Assembleias de Deus, porque igreja não salva. Placa de igreja não quer dizer nada. É um nome da organização a qual você está servindo nela. E você tem um pastor que preside sobre você. Você é de uma outra igreja. Conheça a história da sua igreja, os fundamentos dela. Nunca se rebele. Nunca saia, leva um grupo com você. Eu estou pastoreando há muitos anos. Eu nunca convidei um crente de uma outra igreja para participar de um culto que eu dirijo. Essa igreja da qual sou pastor, eu comecei debaixo de um pé de mangueira, na casa da irmã Maria Oneide, na cidade de Boa Vista, Roraima, do bairro do Cinturão Verde. Um pequeno grupo de irmãs, não tinha nenhum irmão, de homem era só eu. E hoje essa igreja cresceu. Deus nos abençoe. Estamos no estado de Roraima, estado de Goiás e aqui no estado de São Paulo. Mas quantas viagens eu fiz com pastor pobre? Você vai numa convenção, aqueles pastor presidente de campo, de convenção, vai para um grande hotel. Você não tem dinheiro, vem nem da refeição, meu irmão. E você vai para um alojamento. Aí você tem que pagar taxa daqui e dali, que não é errado, porque tudo é dinheiro. Salomão diz, dinheiro por tudo responde. Mas o problema é, sabe, é que os detentores, né, o corporativismo que impera na sociedade está imperando na igreja. E se você às vezes não faz parte, não reza a cartilha dita por eles, você está colocado fora. E hoje, infelizmente, conforme eu disse, repito, a política, às vezes você vai em reunião convencional, o pastor lá do campo não fala. O missionário, veja, a obra missionária, o missionário que está lá no campo não fala, mas o político vem e fala. O político, que às vezes é um ímpio, ele vem e senta no púlpito, é franqueado a palavra. O tempo que eu raso a autoridade, eu leio Bíblia, Romanos capítulo 13, fala da autoridade, a lei é divina. Pedro falou, né, honrai o rei, né? E quem era imperador da época de Pedro? O Império Romano dominava o mundo. César era terrível. Então Paulo falou, quero que ore por todos os homens, para que estou em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e justiça, porque isso é agradável diante de Deus. Quer que todos os homens se salvem ao conhecimento da verdade. Orar pelos reis, por quem está em iminência, para nós orarmos por ele. Mas Jesus, se fosse para a gente ser político, Jesus tinha feito um acordo com Pilatos, tinha agradado Pilatos. Quando Pilatos falou para Jesus, falou assim, olha, tu não sabes que eu tenho aqui poder para te prender, te mandar soltar? Jesus olhou nos olhos de Pilatos e disse, olha, Pilatos, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Mas aquele que a mim entregou a ti, maior pecado que você lhe tem. Jesus não falou com Herodes. Jesus não bajulou. Pilatos bajulou o povo. Jesus não bajulou Pilatos. Porque Pilatos tinha o dever de agradar o povo. E quando o povo viu que Pilatos estava pendendo para o lado de Jesus, o povo falou assim, os judeus disseram assim, olha, se você soltar esse homem, você não é amigo de César.
Eles não eram amigos de César nada, eles queriam era pegar Jesus, queriam a morte de Jesus. E Jesus falou para mim e para você, missionário, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Você não é do mundo, irmão. Você está pregando o evangelho. O evangelho, vocês pregam o evangelho. Cuidado, obedeça a sua convenção, obedeça ao ministério, mas cuidado, irmão. Eu cansei em 2013, indo em convenção, sendo mandado por homens, que não é errado você se submeter às normas e às regras. Mas às vezes te humilham, entende? Te humilham, como se você não fosse crente. Eu já estive doente no campo, eu nunca recebi nada de convenção. Eu nunca recebi nada, um frasco de remédio eu nunca recebi, mas cobrança sim. Você está no campo. Eu digo para você, meu irmão, meu pai é pastor, meus irmãos são pastores. Eu louvo a Deus pelos pastores que me ajudaram, que me ensinaram, que me formaram. Dou graças a Deus por todos eles. Mas depois que eu fui para o campo missionário, depois que eu me tornei pastor, enfrentei algumas situações, eu tenho muitos amigos policiais, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos. Mas eu tenho mais medo de pastor do que de polícia. Eu cheguei a um tempo que eu tinha trauma quando eu vi o presidente chegando. Porque eu sabia, ou vai me mudar, ou vai me tirar, o que foi que eu fiz de errado? E quantas humilhações, às vezes, sem necessidade, a gente passa. E teve uma vez que eu pensei, vou deixar de ser pastor. Eu falei para mim, o ano de 2005, eu falei, reuni minha família, e eu falei para minha esposa e as minhas filhas, eu vou deixar de ser pastor, eu não quero mais ser pastor. Eu vou voltar para São Paulo, eu vou procurar um emprego. E eu tinha 40 e poucos anos ainda, em 2005. Eu tinha 45 anos de idade. Falei, vou voltar para São Paulo, vou arrumar um emprego. Eu não quero mais ser pastor. Chega! As minhas filhas pularam no meu pescoço chorando. A minha esposa chorando. Pai, não desista. A minha filha fala, pai, não desista. A minha esposa nunca desistiu. Não é porque Jesus me abandonou, não. É por causa de covardia de ministério e covardia de convenção, meu irmão. Você está entendendo? Mas aí eu vim, refiz as minhas forças, me liguei ao ministério novamente, voltei para Roraima e continuei. Mas viajando para a reunião convencional, pagando taxa convencional, entende? E sendo humilhado, porque não tinha dinheiro. Eu sempre fui um pastor pobre, sou pastor pobre até hoje. Sou um pastor pobre até hoje, entende? Mas com uma convicção de que Jesus me chamou. E a partir de 2013 foi que Deus, as bênçãos divinas, fluíram mais intensamente na minha vida. Porque foi em maio de 2013 eu falei, Jesus, chega, eu não aguento mais. Eu não vou mais pagar fundo convencional, não vou mais reunião convencional. Eu conheço a história da minha igreja Assembleia de Deus. Senhor, mas eu não aguento mais. Não dá mais. Não dá mais. Me ajuda, Senhor, eu vou seguir sozinho. E decidi trilhar sozinho. Sou das Assembleias de Deus, igreja que eu amo. Entende? Mas não estou disposto, não quero mais estar filiado a uma convenção. Não quero mais estar filiado, às vezes, a um ministério. Eu não quero mais. Por quê? Existe ministério sério neste Brasil nosso. Convenções sérias, eu sei que tem. Mas pelo sofrimento que passei. Pela humilhação que passei, que eu sou trabalhador, sou filho de um homem trabalhador. Meu pai é vice-presidente da Assembleia de Deus de São Lourenço, pastor Antônio Benedito. Me ensinou a ser homem. Aquilo que Davi disse para Salomão. 1 Reis, capítulo 2, Davi disse assim, Salomão, eu estou indo pelo caminho dos meus pais, esforce-se ser homem. Então louvo a Deus que meu pai, pastor Antônio Benedito, me ensinou a ser homem, a ser trabalhador. E trabalhei, nunca fui demitido de uma empresa, nunca fui cobrado em uma empresa, porque procurei fazer o melhor. Mas quando eu fui ser pastor, uma chamada, um sonho, fui com alegria. Aí que eu fui saber o que é ser chamado a atenção sem ter direito de resposta. Sem ter a liberdade para explicar. Porque às vezes existe aqueles que são donos da igreja. Foram colocados através de eleição, que não é errada a eleição. A nossa igreja cresceu muito e isso é bom. Isso é muito bom. Mas aquele que é colocado por eleição, às vezes foi a eleição que o pôs e não
E não foi Jesus, foi o povo. Eu tenho para mim a igreja reunida ali, os irmãos reunidos, Atos dos Apóstolos. Quando eles desceram do monte lá, Jesus subiu aos céus, e eles desceram e reuniram no cenáculo apostólico. E ali naquela reunião de oração, a igreja reunida ali escolheu Matias para substituir Judas. Foi Barsabás e Judas ganhou a eleição. Voto comum foi contado. Foi escolhido, Judas não, foi escolhido Matias, me desculpe, Matias foi escolhido. Então, voto comum caiu sobre Matias, foi eleito para substituir Judas, que não foi errado. Mas eu tenho para mim que o Espírito Santo havia escolhido Saulo para substituir Judas, porque a escolha é divina. Atos dos Apóstolos, tem 5 nomes, você já leu Atos 13, mas o que está lá? Orando, a igreja orando. Disse o Espírito Santo, aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Não é uma obra, é a obra que eu os tenho chamado. E a igreja obedeceu. O Espírito Santo, ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da igreja, e continua falando. Se você está tendo um apoio, meu querido irmão, minha querida irmã, se submeta à sua igreja, à sua convenção, se as normas são bíblicas. Norma absurda não se obedece. E às vezes existe a gente aí dando ordem na nossa igreja, que nunca foi missionário, nunca pastoreou um campo difícil, não sabe o que é dificuldade, tem uma boa formação que não é errado. Não é errado, mas ele não sabe o que é implantar uma igreja, muitas vezes. Não sabe muitas vezes o que é sofrer. O que é passar uma madrugada de oração por causa de uma alma. Está tão ocupado com a corporação que não tem nem tempo para orar mais, com as viagens. Pessoas que depois de ter sido presidente de uma igreja foi conhecer o mundo. Porque antes de ser presidente não conhecia. Não é errado ter uma boa remuneração. Não é errado. Agora, o errado é usar a instituição, usufruir daquilo que o povo traz com sacrifício, para se locupletar. A gente vê pastor com casa em Miami. Eu acho errado. Pastor que mora em condomínio. Antes de ser presidente, morava num bairro simples. Depois que chegou a presidente, foi morar num condomínio que tem dinheiro para pagar. Deus está olhando isso. Deus está punindo as Assembleias de Deus no Brasil. E Deus falou comigo quando eu tomei a decisão de caminhar só em 2013. Eu estava orando no meu quarto com a minha esposa e Deus mostrou uma árvore muito grande. E Deus mostrou que ela seria arrancada porque as árvores pequenas do entorno precisavam crescer. Deus falou comigo. Houve uma convenção em Brasília, da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Eu estava me preparando para ir, eu estava de joelho. E tinha umas crianças reunidas comigo, a minha esposa do nosso lado, ali numa sala pequena. Isso no início da nossa igreja. E o Espírito Santo falou comigo, não vá. O Espírito Santo, na mesma hora, deu uma visão para minha esposa de 2 grandes navios que se chocavam e vários barcos também eram atingidos. E cada barco com o nome de Estado da Federação Brasileira. E ali naquele ano, o Espírito Santo falou comigo em oração, dentro da nossa igreja, que funcionava numa salinha pequena em Boa Vista. A Convenção das Assembleias de Deus no Brasil vai se dividir. Isso foi no ano de 2009, eu comecei o trabalho da nossa igreja, implantamos essa igreja em Boa Vista no ano de maio de 2008. Em 2009, o Espírito Santo falou comigo que haveria uma divisão na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e eu viria com os meus olhos e ouvi. Essa divisão aconteceu. Por quê? Porque o amor foi embora. Vamos ler Mateus capítulo 18, quando Jesus fala do amor. Aí Jesus citou aquele homem, né? Que um dos devedores dele devia talentos, uma riqueza, devia muito. E ele perdoou. E de repente aquele homem perdoado sai e encontrou um conservo seu que ele devia alguns denários. E é o que ele fez? Ele sufocou o seu conservo, começou, pague-me o que deve. Alguém viu, um conservo passou e viu, contou, senhor, olha o que aconteceu. Ele relatou o que havia acontecido. Ele chamou aquele servo malvado. Eu te perdoei a sua dívida. E por que você não fez como eu fiz? Por que você não perdoou o seu irmão? E ele foi lançado para os atormentadores. Leia lá em Mateus 18. Aí Jesus diz, lá o último versículo, assim também meu Pai Celestial fará convosco, se de coração não perdoardes o seu irmão.
Briga aí no mundo, no meio político tem, mas briga no nosso meio. Desentendimento tem, porque houve entre os discípulos de Jesus. Incompatibilidade de ideias há. Briga, confusão, não. Né? E às vezes acontece. Eu sou das Assembleias de Deus no Brasil. Não vou sair dela, porque aprendi com os nossos velhos pastores, que assumiram campos naquele tempo. Nosso pastor José Ezequiel aqui no Vale do Paraíba, pastor Walter Goodman e missionária Elizabeth, né? Quando o pastor José Ezequiel chegou em Taubaté, ele substituiu esse casal de pioneiro do Vale do Paraíba. E o nosso pastor José Ezequiel ficou aqui em Taubaté. Eu procuro seguir aquilo que eu vi, ouvi e aprendi com o pastor José Ezequiel. Falei do pastor Zé Felício em Minas Gerais, meu pai na fé, pastor André Moreira Júnior, o meu pai que é pastor, né? Meu pai, pastor Antônio Benedito. Então, eu não pretendo sair, não pretendo abandonar. Vou continuar firme fazendo a obra de Deus, né? E levando o nome das Assembleias de Deus adiante, né? Essa igreja que nasceu no Belém do Pará, né? Depois de nosso chamado ter sido expulso de uma determinada igreja, e o nosso trabalho começa ali, né? A primeira pessoa batizada com o Espírito Santo, a gente tem que ler, a gente lembra com muita alegria, né? Marcelina Pereira de Albuquerque. Nós temos uma história no Brasil e nós amamos a nossa igreja, eu estou falando com os assembleanos. Mas, infelizmente, o corporativismo que impera na sociedade está imperando, infelizmente, no meio de igreja. E tem muitos companheiros, você, meu companheiro que está do outro lado, que deu a sua vida numa igreja ou no ministério. E tem pastor sofrendo aí hoje no Brasil, porque seguiram mais as normas de uma convenção do que norma bíblica. Eu já fui chamado para reunião, irmão. E fui humilhado por grupo de pastores, por coisa que eu não fiz. Eu não pedi para Deus punir esses homens, mas eu estou vendo que algum deles foram punidos por Deus, porque obedeceram normas convencionais, foram covardes. Foram mandados fazer uma coisa e fizeram sem piedade do seu companheiro. Meu querido companheiro, não te desanime. Deus me abriu uma porta. Sou pastor de uma pequena igreja. Eu não gosto de ser chamado presidente. Os irmãos, membros da nossa igreja, sabem. Eu não gosto de ser chamado pastor presidente. Porque meu pastor José Ezequiel ensinou para nós, olha, a Assembleia de Deus ela mudou muito depois que inventaram esse nome presidente. Não tem presidente, tem pastores. Deus levantou pastores. E aí nós vamos caminhando e formando obreiros, porque isso é norma bíblica, foi Jesus que mandou, né? Então, eu vou continuar falando desse assunto. Vamos continuar, porque o nosso propósito aqui nesse vídeo é ajudar você que está chamado, você jovem. Mas você é simples, de um lugar simples desse país nosso. Deus me tirou lá de trás dos bezerros, na cidade de Soledade de Minas. Quando o Espírito Santo falou comigo, eu trabalhava numa fazenda, num lugar bem pobre, nem fazenda era. Era uma propriedade de um certo homem, chamado Rafael do Zico. Meu pai estava lá. Papai, um crente, trabalhando ali para Jesus, a gente trabalhando na roça. Eu saí atrás de uns bezerros. E aí meu irmão me chamou, fui para a oração. E ali Jesus falou com meu pai a meu respeito. Eu tinha 14 anos de idade quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo falando sobre obra missionária comigo. E eu só tinha a segunda série primária. Quem menos estudou na minha casa fui eu. E minha mãe me tirou da escola porque eu acho que eu não tinha futuro na escola. Mas naquele tempo, com 14 anos, com a segunda série primária, o Espírito Santo olhou para mim e falou comigo. Lá naquele lugar, só tinha nossa casa, não tinha luz elétrica, não tinha torneira de água. Era uma bica d'água que a minha mãe lavava as louças de casa. Foi ali que o Espírito Santo falou comigo. E eu tenho viajado esse Brasil. Tenho muitos amigos letrados. Amo, incentivo os nossos jovens a estudar. Tem que estudar. Mas Jesus falou comigo, eu não tinha formação nenhuma. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Continue obedecendo. Continue servindo fielmente, obedecendo o pastor, obedecendo norma. Mas se for absurda, fique na posição em que Deus te chamou. Deus vai abrir para você uma porta. As igrejas pequenas do Brasil vão crescer. Porque um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de avivamento chegou para essa nossa nação. E se você tem um chamado para uma outra nação, não tenha medo. Vá. Não tenha medo. Não seja rebelde. Se você viu o que o apóstolo Paulo falou para o rei Herodes III ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 19, Paulo, fazendo a sua defesa, ele disse ao rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial.
seja obediente, faça a obra de Deus, não pare, porque Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: os que semeiam com lágrima colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus votos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Receba a bênção e a vitória nesta tarde, em o nome de Jesus. Amém.